Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 7 de janeiro, feliz ano novo e no resumido número 296, cidades inteligentes, interfaces tangíveis e o futuro da urbanização numa conversa com Gabriela Billar. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Essa semana, no Resumido Entrevista, a conversa é com a arquiteta e designer multimídia Gabriela Billar. Oi, Gabriela, tudo bem? Tudo bem, Bruno? Obrigada pela oportunidade de estar aqui no podcast. Eu te agradeço aí, ceder o tempo para conversar comigo. Eu vou começar com uma apresentação, eu vou ler como de costume, porque eu tento fazer uma apresentação um pouquinho mais completa. Se tiver alguma correção, você fala aí no final. Gabriela Billar é uma arquiteta e designer multimídia brasileira, atualmente doutoranda e pesquisadora no grupo City Science do MIT Media Lab. Seu trabalho explora as interações entre tecnologia e cidades, utilizando interfaces interativas e imersivas para investigar como os humanos vão se adaptar aos impactos tecnológicos nas cidades do futuro. Tudo a ver com o resumido, né? O seu projeto Within foi exibido na Bienal de Arquitetura de Veneza em 2021 e ofereceu um vislumbre imersivo da vida em comunidade em rápida urbanização ao redor do mundo. Tá certinho, Gabriela? Sim. Então, para começar, como você define esse conceito de cidades contemporâneas? Assim, quais são os principais desafios que a gente vai enfrentar na integração dessas novas tecnologias na construção das novas cidades? Cidade é um termo muito amplo, né? É um termo guarda-chuva onde a gente tem muitas coisas incluídas aí, né? Geralmente, quando a gente pensa cidade, a gente costuma pensar, né? A gente imagina as fachadas, os prédios, asfalto e carro, né? Nessa nossa, vamos dizer, o imaginário de cidade. Uhum. Mas cidades são muito amplas, são muito diferentes no mundo inteiro, e na verdade as cidades são as vidas, né, que estão aqui dentro. Vamos dizer assim, as cidades são esses pontos. Eu gosto muito de pensar que as cidades são esses pontos nodais para causar encontros, né? Que para mim a grande função da cidade é as pessoas se encontrarem, e daí coisas novas surgem. E, enfim, assim, existem muitos desafios na cidade contemporânea. Eu acho que muitos deles, assim, na verdade, estão associados, né, ao sistema político, geopolítico, econômico que a gente tem hoje. Inequalidade, né, eu acho que é o grande desafio, mas não só das cidades, mas do mundo. Acho que as desigualdades, e que as desigualdades geram, por exemplo, muito de um problema que eu tenho estudado, que nesse trabalho que você citou, né, que foi meu trabalho de mestrado, que só a questão das favelizações das cidades, né, que é assim, que essa urbanização rápida, onde acaba que as pessoas, assim, apesar essas comunidades de autoconstrução, né, que, vamos dizer, no Rio de Janeiro a gente chama de favela, mas tem, enfim, são muito diferentes, muito diversas, muita coisa se cria, é muito inovativo, mas a gente tem a questão da falta de saneamento, falta de infraestrutura, né, e que são, na verdade, problemas que são da desigualdade, que é um problema sistêmico do modelo econômico e político que a gente segue no mundo, que aí a cidade, na verdade, é só um reflexo desses sistemas maiores que estão regendo a gente. Você tocou num ponto bem contemporâneo mesmo, que é a questão que você falou que as cidades são lugares de encontro, e cada vez mais a gente vê as cidades serem menos isso, né? As pessoas estão tão isoladas digitalmente ou isoladas socialmente, fisicamente, como você descreveu. Já tem iniciativas que levam isso em consideração, essa nossa desconexão no mundo físico através do mundo digital e como isso afeta as cidades? Sim. Uma das grandes vantagens da cidade nessa chave que a gente conhece é a possibilidade dela de criar encontros, né? De você ter pessoas vivendo de maneira próxima. E acho que, assim, tem a questão digital, como você falou, que tem separado as pessoas, tem isolado, mas também tem outras coisas que já tem, por exemplo, o carro, né? Quando você entra em um carro e você deixa de ter, por exemplo, a vivência da rua, dos encontros, dos acasos, que às vezes essa vida mais de rua, de feira de rua, de andar, de passar, de se esbarrar,
que a gente foi perdendo, né, à medida também que as cidades foram ficando mais espalhadas, isso também é uma outra questão que tem causado também a dificuldade da gente se encontrar, né? Ou até mesmo os grandes deslocamentos. Você está num ônibus que você passa e pega vários ônibus para às vezes para chegar no seu trabalho, já chega e vai e volta essa coisa também das cidades dormitórios, que também é uma outra consequência do carro, das pessoas cada vez mais viverem longe de onde elas trabalham, enfim, também são questões assim sérias enfim, e própria segregação espacial, né? Causa essa, assim, essa dificuldade do encontro, até a forma mesmo que a gente vive nos prédios, né? Quem é o nosso vizinho, né? Quem é Ninguém que você... conhece mais ninguém, né? Ninguém conhece ninguém. Ninguém conhece ninguém, assim, a gente acaba, né? Enfim, a gente às vezes entra no carro, enfim, no Uber, chega onde tem que chegar, encontra ali a nossa bolha dos nossos conhecidos, volta para casa e não sabe nem quem é o vizinho. Mas são essas questões, assim. E hoje, ó, hoje eu tô falando para você da cidade de Belém. Na verdade, eu tô com uma rede aqui atrás, não sei se dá para ver, né? Dá, Que é dá. tão típica, tão típica daqui. Eu sou de Brasília originalmente, né? Hoje eu moro em Cambridge, onde eu faço pesquisa com o MIT. E, e hoje a gente está com um projeto novo que a gente, na verdade, está aqui em Belém, dando o pontapé inicial para uma linha na pesquisa onde eu estou, que chama Futuros Urbanos Amazônicos, né? Que é a gente pensar como é que a gente pode ter um tipo de vivência num bioma tão rico que é a Amazônia, como é que a gente pode habitar a floresta, mas de uma forma mais onde essa divisão cultura-floresta não é essa segregação fictícia, né, que a gente tenta fazer, mas é uma coisa integrada e junta, que na verdade continua sendo, né? A natureza ela nunca deixou de sair de dentro das cidades. Você vê, quando chove a cidade responde imediatamente, né? Uhum. A gente tá aí, os rios, a gente, né, concreta os rios, mas eles continuam andando, passando por baixo, por cima, vazando. A gente tem o mar, as temperaturas, as plantas. Ou até as cidades abandonadas, né? Quando você vê uma cidade, você na China, tem alguns casos assim, é como se a natureza Sim, tivesse contida, né, nos limites da cidade, mas na primeira oportunidade que a natureza tem, ela engole de novo, né? ela engole de novo, exatamente. E aí é assim, a pergunta é, a gente tá- os desafios do clima já estão dados, né? Acho que a gente já sabe que não é mais uma coisa que ainda vai chegar no futuro. A gente está Sim. tendo no Brasil secas históricas, enchentes históricas, a gente viu no Rio Grande do Sul. Então vamos dizer, a cobra já chegou já mordeu a gente. Então, se a gente continuar urbanizando do jeito como sempre, como a gente tem feito aí nos últimos 200, 300 anos, principalmente, não vai dar certo, né? A gente vai continuar só cavando mais o buraco onde a gente está. Só que, ao mesmo tempo, aqui, e assim, no mundo inteiro, a gente tem exemplos muito interessantes de outras formas de habitar o planeta. E a Amazônia tem coisas incríveis das comunidades tradicionais, os ribeirinhos, os indígenas, os quilombolas, que têm uma integração com a natureza, assim, que não é só, vamos aqui observar passivamente, mas de co-criar com ela. Então, acho que aqui a gente tem muito a se aprender e a imaginar o que que uma cidade pode ser, que não seja, né, necessariamente só esse modelo metrópole que a gente importou, de certa forma, do mundo ocidental. Então, essa que é é a minha grande nova pergunta, assim, nessa minha jornada, e que a gente também espera conseguir, né, que a gente está fazendo aqui em colaboração também com os pesquisadores e a galera atuante aqui em Belém do Pará. Qual é a pergunta exatamente? Como as cidades e os biomas onde elas estão podem ser integrados? Natureza e cultura são sinônimos ou são antônimos, né? Como a gente pode viver com uma nova forma integrada de cidade e natureza? Você falou ali sobre a questão dos carros como um fator de afastamento das pessoas. Eu fiquei pensando nos carros autônomos, né? Como isso ainda vai piorar Uhum. quando a gente vai cada um viajar por aí dentro de uma cápsula que não tem nem motorista, daqui a pouco não tem nem banco, é um grande sofá e como isso vai afetar Sim, o nosso dia a dia. E no seu sim. trabalho, você fala de interfaces tangíveis. O que que é isso exatamente? Onde é que a tecnologia entra nisso? Como é que o futuro da cidade vai ser afetado por isso?
Você tocou num ponto importante, né? Por exemplo, os veículos autônomos, que muitas vezes, quando a gente pensa sobre inovações tecnológicas para transporte, muitas vezes a gente entra ali, né? Carros elétricos, veículos autônomos, inclusive veículos autônomos são uma das linhas de pesquisa e de criação que o meu grupo de pesquisa City Science, lá no MIT, a gente desenvolve. E como você falou, às vezes, quando a gente cria uma nova tecnologia, para tentar resolver um problema, se a gente cria uma nova tecnologia, às vezes a gente acaba incrementando aquele Uhum. problema do que mudando se a gente não tiver um pensamento um pouco mais sistêmico sobre como aquilo vai afetar a sociedade. Então, por exemplo, vamos supor, imagina que você tem um carro autônomo. Você, Bruno, agora, a partir de amanhã, comprou seu carro, que não tem mais motorista, aquele é um carro privado seu. É mais barato, por exemplo, nas grandes cidades, você ter um carro que fica rodando bem devagarzinho, por exemplo, gastando um pouquinho gasolina porque ele está andando devagarzinho enquanto ele espera você sair do trabalho, né? Porque não tem uma pessoa lá dentro de esperança, não é que você tem um chofer, seu carro está lá, o custo daquela gasolina sair rodando ali é muito mais barato do que, por exemplo, você deixar no estacionamento. Então, imagina que todo mundo, todos os Brunos, Gabriel, todo mundo tem esse carro e todo mundo deixa esse carro andando bem devagarzinho na cidade enquanto a gente espera a gente terminar de trabalho. Imagina o caos, o Uhum. inferno de trânsito que uma coisa dessa poderia ser, né? Então a gente tem que pensar, será que fazer um carro autônomo é a solução ou será que a gente pensa em carros públicos Carros ou carros compartilhados, né? Que compartilhados? você usa naquele momento Exatamente. e pronto, né? Exatamente. E aí a técnica de você deixar um modo de transporte ser autônomo é mais assim para a gente incrementar um serviço da cidade do que você facilitar as pessoas a terem ainda mais carros ou facilitar ainda mais a vida do motorista particular. Então, por exemplo, lá no nosso grupo, quando a gente constrói, a gente faz, na verdade, bicicletas autônomas, né? Que são bikes, que são os PVs, que a gente chama de Persuasive Electric Vehicles, que você chama eles por aplicativo, né? Vem para você e tal. No momento que você sobe no carro, ele passa a ser, por exemplo, você passa a ter que andar com uma bicicleta. Então, você continua se exercitando, você anda de bicicleta. Só que no partir do momento que você chega onde você tem que chegar, você solta ele e ele continua rodando para ir buscar outras pessoas, para fazer delivery, para dividir, para compartilhar dados com as outras bicicletas ou com outras infraestruturas que estão na cidade, porque você imagina, se cada bicicletinha é um computador por si só, precisa ter um grande servidor de sistema. Você Vira o pode ter, ó, somatório de todos esses processamentos, esses diferentes vírus pontos espalhados pela somatório. cidade. Exatamente, só que isso tudo só vai acontecer se você modela o sistema daquele veículo, daquele mini veículo, a gente chama de micromobility, como um sistema integrado, tanto como um serviço que é público e como também é um serviço integrado a outras infraestruturas da cidade, que aí você tem compartilhamento de dados, você pode ter até compartilhamento de energia elétrica, que vamos supor, aí ó, a sua bicicleta tá faltando energia já para ela, mas você ainda está longe de um posto de energia, de repente a minha pode vir e te dar, te passar um pouco da bateria, mas esse é o tipo de arranjo que você consegue ter como se você tivesse a teia integrada, que aí a gente vai ter, se a gente conseguir que os governos e as empresas também tenham aderência a um sistema de mais compartilhar e menos privatizar. E uma mudança comportamental também, né? As pessoas têm essa Com coisa da posse certeza. que eu acho que vai mudar muito. Você citou aí o MIT City Science. Que tipo de trabalho, de exemplo concreto, tem de coisas que saíram de lá, indo para planejamento urbano ou política pública, que vocês trabalharam e que está na rua mesmo? Tem vários exemplos. O jeito como o nosso grupo trabalha, né, e é uma filosofia do MIT também, que é assim, que a gente chama manos e máquina, né, nossa mente e a mão. Então, é um tipo de academia que é muito, não é só academia, mas a gente constrói muita coisa. E a ideia é muito assim, de atuar no mundo real mesmo. Então, a gente tem três grandes linhas de pesquisa, que são essas das bicicletas autônomas, né, de micromobilidade autônoma, que eu te falei. A gente tem também, por exemplo, a de mobiliários robóticos, que também já está virando um produto que está na rua, que na verdade são que a ideia dos mobiliários robóticos não é só, de novo, não é só você ter uma cama que vira uma mesa, para uma cozinha que vira um quarto, assim, que é uma coisa chique. É legal, é interessante, parece Jetsons, assim, né?
Mas a ideia, a filosofia que está por trás é como é que um pequeno espaço pode abrigar várias funções. E aí, se você imagina, se a gente tem uma casa relativamente pequena, um apartamento pequeno, que pode ter várias coisas, a gente pode colocar mais gente no mesmo prédio. E assim você pode, de novo, ter um efeito sistêmico para que hajam mais pessoas morando mais perto, no mesmo prédio, numa mesma rua, e aí você imagina a implicação sistêmica. E a gente também tem a parte de simulações urbanas baseadas em dados, e que é uma parte que a gente sempre faz junto com os dados do mundo. A gente tem uma coisa que a gente chama no City Science, são a rede de cidades de laboratórios irmãos, que a gente constrói sempre, são parcerias de anos de duração, né? A gente nunca chega assim e faz um negócio rápido e vai embora, porque Uhum. todas essas coisas que eu te falei são demoradas, porque, como eu te falei, Desenvolver, envolve né? Muito estudo, muita teste. desenvolver testes, tudo, consertar. Também é importante o que você falou, teste, né? A gente trabalha muito, né, no MIT, essa iteração, Uhum. tipo assim, faz um protótipo, testa, vê como as pessoas reagem, escuta o feedback, muda. Aí eu jogo outra versão, muda, 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 e por assim vai. Todos os projetos são processos, né? Eles nunca acabam, vamos dizer assim. E com cidade, que é esse bicho complexo, cheio de camadas, cheio de questões, com vários atores envolvidos, é político, né? Até a gente achar, vamos dizer assim, o caminho demora. Então a gente tem essas pesquisas que fazemos com cidades do mundo, que tomara que a gente consiga deslanchar essa agora em Belém, como nosso primeiro parceiro aqui no Brasil. Mas, por exemplo, a gente teve um projeto que foi muito interessante, que era com os refugiados da Síria, que estavam chegando em Hamburgo, que é onde foram os nossos, que eram dos laboratórios irmãos. Então, por exemplo, quando às vezes chegavam os refugiados, o governo já colocava eles determinado, tipo, num acampamento de refugiados, assim, é um acampamento temporário. Só que a Uhum. gente viu que, de repente, dava para fazer isso de uma forma muito melhor, de distribuí-los em zonas da cidade de uma forma mais integrada, que tivesse a ver com também o perfil demográfico, porque um refugiado sírio não é uma pessoa só, tem Não é uma família, informação detalhada, né? Isso é tem homem, tem bem mulher, superficial. É. tem criança que Tem chega sem gente pai, tem solteira. família, tem tudo que você possa imaginar, tem perfis socioeconômicos, né? E uma coisa interessante também é que esses refugiados, eles chegam também, têm acesso ao celular, eles têm como usar um aplicativo, eles têm como usar um questionário, a gente tem como fazer esse tipo de acesso. Então, foi um projeto, por exemplo, esse que foi bem importante, dos refugiados na Síria. Estamos com uma parceria longa também em Andorra, por exemplo, que é um pequeno país do tamanho de uma cidade, onde você tem milhões de turistas numa cidade-país de 100 mil habitantes. Então, também, imagina, a gente tem desenvolvido muitos estudos com eles para entender o comportamento e o fluxo de turistas de várias nacionalidades, para entender onde eles chegam, para onde eles vão, para onde eles foram, porque hoje em dia, para se fazer política pública à escala de cidade, não dá para você fazer assim, só no instinto, ou só às vezes, ou de uma forma assim, muito, porque já se faz desse jeito, ou no achismo, né? A gente tem que, assim, é uma questão muito complexa por vários ângulos, mas você, por exemplo, usar os dados digitais que a gente, né, que a gente gera hoje em dia também é mais uma ferramenta importante para E onde que a construir. inteligência artificial entra nisso tudo? Você está falando bastante de tecnologia, dados, fiquei curioso de saber qual é a sua visão. O que que você acha que a inteligência artificial vai ter como papel nessas evoluções e reorganizações que você está explicando? Sim, sim, a inteligência artificial é interessante, né? Porque é uma palavra que está muito em alta, uma questão que está em alta. A inteligência artificial não é nova, né? Ela já existe há décadas, assim. É porque agora, com a nossa capacidade computacional, assim, a gente consegue ter modelos mais complexos e também com mais rapidez. E também, como teve o boom agora das criações de arte digital, né? Que é como quase que você pode criar imagens e criar texto, que a gente conseguiu fazer também a interface das É IAs palpável, né? ficarem mais palpáveis, mais acessíveis, aí virou um boom, né? Porque antes ela ficava muito restrita a um ambiente mais acadêmico ou de pesquisa e desenvolvimento das indústrias, mas numa galera mais especializada. E como chegou hoje a todo mundo usar de alguma forma, isso ficou um assunto muito em voga. Esses estudos que eu estou te falando de simulações urbanas, já a gente já fazia com inteligência artificial, né? Porque você tem certos dados meio crus que vão chegando, por exemplo, de pegar dados que estão chegando na rede
telefônica, triangular, saber onde as pessoas estão, mas com inteligência artificial você consegue plotar isso no espaço e fazer um estudo, uma forma mais detalhada de como as pessoas se movem, e você também com inteligência artificial consegue fazer a projeção para cenários futuros, porque aí, por exemplo, se eu já sei que pessoas com o perfil do Bruno, tal, 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 geralmente estão nessa área da cidade, nessa hora do dia, nessa hora da semana, blá, 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 você depois pode pensar, e se a gente construir agora um edifício aqui, um shopping center aqui na frente da casa dele, ou se a gente fizer sei lá, vários prédios sociais que tenham uso misto, não sei o quê, como é que o Bruno vai passar a se mexer a partir de agora? Será que ele vai sair daqui? Será que ele vai E começar hoje você a pode se deslocar? simular esses cenários todos, né? Você Exatamente. consegue Aí você, já prever todas as variações desse cenário, 1 centímetro shopping para o lado, 10 metros para lá, o que acontece? exatamente. Aí você pode conseguir ter essas simulações, esses cenários futuros de como as pessoas vão se mexer. A gente também está desenvolvendo no grupo, com inteligência artificial e essas large language models também, até mais afinado, de forma mais afinada, como é que até sentimentos, né, Olha, as nossas sensações podem também fazer repelir, atrair, enfim, as pessoas para pontos da cidade. Isso é um dos jeitos, mas, por exemplo, tem gente que está pesquisando que usa agora a inteligência artificial também para até prever como vai ser o crescimento das cidades, para que lado que elas vão, como vai ser a gentrificação. Aí começa a se. Eu acho que é importante na nossa conversa que a tecnologia dá muito poder e muita possibilidade, mas ela pode acabar indo para lados um pouco assim, de especulação, porque aí agora até, enfim, construtoras, incorporadoras já usam a questão da inteligência artificial para tentar saber que zona que vai cair o preço, que zona que vai aumentar, para onde favelas vão crescer. Tem tudo isso. Tem gente que a gente, por exemplo, pode se usar a inteligência artificial para você. Aí tenho minhas dúvidas sobre isso, mas até para criar desenhos de cidade, assim, né? Baseados na topografia. Tem milhões de jeitos. Um jeito que eu gosto muito de usar também no meu trabalho, que a gente envolve também arte e arte imersiva e essa democratização de visões de cidade, é você também poder usar essas inteligências de IA generativas para as pessoas de vários contextos diferentes poderem, de repente, dizer como elas gostariam de uma cidade, dizer o que é necessário, o que elas precisam, e você conseguir visualizar de uma forma mais atmosférica, mais sensorial também. e como todo modelo de linguagem também tem questão de viés, eu acho que quando você fala para esses estudos de para onde a cidade vai, para onde vai crescer, depende muito da base de dados que está sendo colocada ali para analisar, que interesse tem por trás desses dados, como eles foram coletados, não é uma mágica, né? Preciso vai dizer o que acontece. Mas você citou essa questão de urbanização. Eu queria saber o que que você vê de lição, o que que o Brasil tem para ensinar para o mundo em relação a essas comunidades de urbanização rápida, comunidades, favelas, como você disse. O que que tem de ensinamento ali que pode trazer para essas cidades inteligentes? Porque é assim, como toda escassez ajuda a ter muitas ideias para resolver aquilo, e tem muita solução criativa que a gente vê, né? Com certeza. Se a gente pode falar de alguma coisa que o Brasil pode ser um exemplo para o mundo, assim, é de criatividade e de diversidade. Assim, o que esse país tem de diversidade social, cultural, ambiental muito poderosa e muito potente. Eu acho que é isso que a gente deveria continuar usando a nosso favor, né? Até é o país mais biodiverso do planeta Terra, né? É isso que a gente é hoje em dia. Nas comunidades, nas favelas, né, de novo, muito diferentes em cada lugar do mundo, mas são lugares que, por eles terem nascido exatamente como você falou, de necessidade das pessoas tendo que se organizar da melhor forma possível com os recursos à mão, é um tipo de urbanismo muito mais orgânico, que é muito mais responsivo, que as pessoas também têm que colaborar, têm que se ajudar, porque, assim, até a questão da propriedade mas é diferente. Então, a comunidade, a teia social são muito mais forte, a criatividade, os recursos que as pessoas têm que fazer são lugares de inovação muito rápida, de resposta a, a crises, inclusive, né? As favelas são muito inovadoras e são muito empreendedoras, assim, tem muito, muito, muito ali dessa rapidez de coisas que são construídas de forma orgânica, né? Claro que tem as questões de falta de infraestrutura, de saneamento, e que a gente precisa resolver, mas por não terem nascido dessa forma
mais de cima para baixo, como é a cidade oficial, entre aspas, né, e que na verdade já é minoria, e vamos dizer assim, o fenômeno das favelas e das urbanizações informais é um fenômeno crescente, né? Daqui para frente, isso tende a se acelerar. A gente já sabe, a América Latina, a África e a Ásia são muito mais já, vamos dizer assim, de novo, entre aspas, de urbanização rápida e informal do que formal. Tá? Então, se a gente quiser olhar para o futuro, a gente tem que olhar para a favela. Essa, assim, é isso. O futuro já chegou, vamos dizer, aqui no Brasil. E tem tudo isso, são lugares de muita inovação, muita rapidez, muita agilidade, como eu já te falei, porque nasce dessa necessidade de ter que fazer acontecer, de ter que improvisar. E outra coisa também que, como eu estava falando, que as favelas também são muito diversas, são lugares de efervescência. O Brasil, com toda a sua diversidade cultural, de capital humano, cultural das diferentes regiões, dos diferentes jeitos de viver aqui, isso é muito importante. Né, eu acho que uma coisa que como a gente conseguiu, a duras penas ainda e por várias questões, ainda ter a maior floresta tropical do planeta Terra aqui, e o nosso cerrado, por exemplo, também é até a savana mais biodiversa do mundo, a gente tem essa biodiversidade toda, e a gente ainda tem muita gente vivendo ali de forma tradicional, os indígenas, como eu falei, os ribeirinhos, que tem coisa pra caramba acontecendo, é um celeiro de pesquisa de milhares de anos que essas pessoas estão ali desenvolvendo jeitos muito criativos, muito ricos, muito, vamos dizer, integrados de se viver com a natureza, que não existe, e em outros lugares já se perdeu. A gente tem que olhar também para essas comunidades tradicionais para aprender como é um jeito novo, sabe, de você poder viver, não, de novo, contemplando a floresta como uma paisagem que está além, mas como realmente transformando ela de uma forma harmônica, sabe? Que eu acho que também que é um lugar que o Brasil pode virar uma referência, né, para a gente conseguir entender o que vai tirar a gente dessa crise climática que já está dada. Na hora que o bicho pegar, então, não vão ser as grandes inovações milionárias, as grandes Não, visões de futuro de cidade que vão ser a solução. Vão ser essas soluções massificadas, que são a maior parte do planeta, é onde vai estar a solução mesmo. Não é essas ilhas que os milionários Big Tech querem construir, esses bunkers, e é o oposto disso. exatamente. Essa história do high-tech de ir para a Lua, de fazer isso, de fazer aquilo, isso não vai tirar ninguém de lugar nenhum. A gente tem que olhar o que as pessoas já estão fazendo, assim, ó, na raça, na criatividade, em escala, de forma massiva, como você falou. Uma coisa que o Brasil é muito bom é de criar política pública em larga escala, sabe? A gente consegue criar as vacinações, o Pix, um monte de coisa que a gente sabe fazer bem e fazer em larga escala, que também a gente dá um show nesse sentido, e é isso, e olhar o que o nosso povo está fazendo aí já há muito tempo, e aprender com isso e tornar isso o jeito oficial de fazer as coisas, não o jeito periférico, a borda, a coisinha, a gente abarcar toda a pesquisa de campo, vamos dizer, que eu chamo de pesquisa, né? O que a gente tem acontecendo na Amazônia aí há milhares de anos é pesquisa. E é isso, eu acho que a gente tem que aprender com o que o povo já está fazendo e abarcar isso e transformar isso em política pública. Beleza, Gabriela. Muito obrigado pelo papo. Muito bom conhecer seu trabalho. Quem quiser te acompanhar, te encontra por onde? Quem quiser me acompanhar, pode me seguir. Bom, eu tô no LinkedIn, Gabriela Bilar, tô no Instagram também, Gabriela Bilar, e pode me mandar um e-mail, que quiser, GBA, G de gato, B de bola, A de amizade, @mit.edu. Beleza, Gabriela. Obrigado demais. Muito obrigada, Bruna. Valeu. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim, pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. O Cauê Marques coedita o roteiro, a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmelman. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Resumido.